Amigo vascaíno, o momento não poderia ser melhor para o nosso Vascão. Depois de abrir o G7 no Campeonato Brasileiro, o clube se aproxima cada vez mais da tão sonhada vaga para a Libertadores de 2026. E olha, se antes era apenas um sonho, hoje é algo que começa a se desenhar como realidade concreta. O Vasco não quer só participar da competição continental, o Vasco quer chegar com força, quer brigar por títulos, mostrar que a camisa cruz-maltina ainda pesa na América do Sul. E essa movimentação tem deixado os rivais completamente alarmados. Eles veem o Vascão crescendo, se reorganizando, e já começam a tremer diante da possibilidade de nos encontrarmos novamente nas fases decisivas da Libertadores. Se olharmos para a tabela, o Vasco hoje ocupa a 8ª posição com 42 pontos conquistados, uma campanha que já se mostra bastante sólida. Este desempenho é a 5ª melhor campanha do clube desde 2006, ficando atrás apenas dos anos 2006, 2011, 2012 e 2017. Todas essas campanhas anteriores resultaram em classificação para a Libertadores na temporada seguinte, e é justamente esse padrão que alimenta o otimismo da torcida. Se mantermos o ritmo atual, é perfeitamente possível projetar que o Vasco poderá encostar nos 56 pontos que, historicamente, garantem a 7ª posição e a abertura do G7, assegurando a vaga na competição continental. A campanha recente do Vasco, principalmente no retorno do Campeonato Brasileiro, demonstra um aproveitamento de 69%, o que é extremamente animador. Com 23 pontos conquistados em 33 disputados até aqui, a projeção indica que o clube pode terminar a competição com 57 pontos, um desempenho suficiente para colocar o Vasco na Libertadores caso mantenha esse nível de rendimento. Olhando para os próximos confrontos, o Vasco ainda terá pela frente partidas desafiadoras, incluindo jogos contra São Paulo, Juventude, Botafogo, Grêmio, Bahia, Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro. O cenário exige foco, disciplina e uma sequência de vitórias que poderá consolidar essa posição entre os 7 primeiros, mas a perspectiva é realista e totalmente ao alcance do clube. O planejamento do Vasco vai muito além de apenas alcançar a Libertadores. A diretoria tem metas ambiciosas, mirando o retorno à elite continental com força máxima, buscando montar um elenco capaz de disputar a competição em alto nível. A intenção é trazer reforços de qualidade, atletas experientes, jogadores que já atuaram em seleções ou em Copas do Mundo, de forma a construir uma base sólida e competitiva para o clube. Entre os nomes que estão sendo observados estão atletas como o volante colombiano Jefferson Lerma e o lateral uruguaio Juan Sanria, jogadores com potencial de impactar diretamente no desempenho do time e elevar o padrão técnico da equipe. A estratégia é clara, reforçar o elenco com 5 grandes contratações que possam compor o time titular ou ao menos disputar posições de forma intensa, garantindo que o Vasco chegue a Libertadores com um plantel equilibrado e de alto nível. Além disso, surgem oportunidades no mercado que não podem ser ignoradas. Um exemplo disso é o argentino Martín Ojeda, jogador de 26 anos, que tem se destacado no futebol norte-americano, com 20 gols e 14 assistências na temporada. Seu contrato está prestes a se encerrar, e há grande expectativa de que ele fique livre para negociar com qualquer clube. Ojeda é versátil, pode atuar tanto na ponta esquerda quanto na direita, além de desempenhar funções mais centralizadas, como a de camisa 10, o que o torna uma peça extremamente interessante para o planejamento do Vasco. Com esse tipo de movimentação, a diretoria demonstra que está atenta às oportunidades e preparada para trazer atletas de qualidade, fortalecendo o elenco para os desafios futuros. Enquanto isso, o Vasco aproveita um bom momento na temporada, e o desempenho recente tem gerado reações interessantes no cenário esportivo. Muitos analistas e jornalistas, inclusive aqueles de times rivais, ficaram surpresos com a evolução do clube, principalmente após um período em que se previa queda de rendimento ou até mesmo risco de rebaixamento. A reação do torcedor, no entanto, tem sido de entusiasmo e esperança, acreditando que o clube está no caminho certo para conquistar seus objetivos. A vitória contra adversários diretos, o aproveitamento de sequências mais favoráveis na tabela e a capacidade de manter resultados consistentes têm mostrado que o Vasco está preparado para disputar posições de destaque, sem depender de milagres ou resultados isolados.
Além disso, é importante ressaltar que o Vasco tem se beneficiado da combinação de planejamento técnico e qualidade individual dos jogadores. Fernando Diniz conseguiu, em pouco tempo, imprimir um padrão de jogo eficiente, elevando o nível coletivo e aproveitando melhor o potencial de cada atleta. A evolução do time se reflete nos números: aproveitamento de 69% no retorno, vitórias consistentes em confrontos cruciais e um rendimento capaz de projetar o clube a Libertadores caso esse desempenho seja mantido. O cenário indica que, se os próximos jogos forem bem aproveitados, 5 vitórias nos 8 confrontos restantes seriam suficientes para consolidar a vaga, elevando o Vascão a um patamar de competição continental e mostrando força dentro e fora de casa. O torcedor, naturalmente, sente o entusiasmo crescer. É o momento de acreditar na equipe, de se envolver com cada jogo e de entender que o planejamento estratégico da diretoria tem fundamento. O foco não é apenas o presente, mas a construção de um futuro sólido, com metas bem definidas e ações consistentes. A combinação entre planejamento, oportunidades de mercado e desempenho consistente cria uma perspectiva realista e motivadora. O Vasco da Gama está preparado para disputar a Libertadores de 2026, e a torcida pode começar a sonhar com dias de glória novamente. O cenário se completa com o fato de que, historicamente, campanhas semelhantes no Campeonato Brasileiro garantiram vagas na Libertadores, e o desempenho atual do Vasco se aproxima dessa marca. Com 57 pontos projetados, vitórias em partidas estratégicas e o aproveitamento do G7 que será aberto devido à classificação de times para a competição continental, o Vascão tem tudo para assegurar seu lugar entre os grandes. A combinação de talento individual, trabalho coletivo e estratégia de mercado mostra que o clube está pronto para fazer história, elevando o nome do Vasco da Gama novamente no futebol sul-americano e garantindo momentos de alegria e emoção para sua torcida. Seguindo nessa empolgação, amigo vascaíno, não tem como não falar da consistência que o time vem apresentando nos últimos jogos. Cada vitória, cada ponto conquistado tem um peso enorme, porque estamos falando de disputar uma Libertadores depois de tantos anos, e o clima no clube é de reconstrução e ambição ao mesmo tempo. O Vasco tem aproveitado muito bem as oportunidades, jogando em casa com força máxima e mostrando personalidade fora do Rio de Janeiro, e isso é um sinal claro de que a equipe não está apenas brigando por posição, mas está buscando solidificar seu lugar entre os grandes. O desempenho contra adversários diretos vem sendo um grande termômetro do potencial do time, e o retorno de alguns jogadores-chave tem feito a diferença. Jogadores que estavam em fase de adaptação ou recuperando o ritmo físico agora se tornam peças fundamentais para Diniz montar o esquema ideal, equilibrando defesa e ataque, e garantindo que o time consiga resultados importantes. Não podemos deixar de observar a influência do planejamento tático. Fernando Diniz conseguiu imprimir ao time uma identidade de jogo muito mais sólida. O Vasco está mais organizado defensivamente, sabe explorar contra-ataques com velocidade e ainda mantém um padrão de posse que desequilibra adversários. Essa consistência tem trazido resultados que empolgam a torcida, porque cada jogo se torna um teste de paciência, de estratégia e, principalmente, de capacidade de superar obstáculos. E o Vascão tem passado nesse teste com louvor. É importante destacar que o calendário ainda reserva desafios grandes. Jogos contra Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional são verdadeiros testes de fogo, partidas que vão mostrar se o time tem realmente fôlego e elenco para manter o ritmo. Mas a base que está sendo construída e o rendimento atual dão sinais claros de que o Vasco pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Enquanto isso, o mercado de transferências e os nomes que estão sendo observados mostram a ambição do clube. A diretoria não está pensando apenas no presente, mas já traça o futuro com objetivos muito claros. Jogadores como Martim Orreda representam oportunidades raras no mercado, e a possibilidade de contar com atletas de alto nível técnico é algo que eleva o patamar do time. Além dele, a intenção de buscar jogadores de seleção e experientes em competições internacionais mostra que o Vasco quer se preparar para entrar na Libertadores com força total. O planejamento envolve não apenas reforços pontuais, mas sim a construção de um elenco equilibrado, capaz de encarar um calendário intenso e manter o nível competitivo durante toda a temporada. A torcida, por sua vez, tem respondido com entusiasmo e paixão. Cada vitória é celebrada, cada resultado positivo é um sinal de que o trabalho está dando certo.
O ambiente no clube e nas arquibancadas reflete essa energia, os jogadores sentem o apoio e a confiança da torcida, e isso se transforma em motivação dentro de campo. O Vasco não está apenas jogando, está mostrando que voltou a ter ambição continental, e isso é perceptível em cada lance, em cada gol e em cada defesa. A equipe demonstra maturidade, mas também uma fome de vitória que é essencial para quem quer conquistar grandes objetivos. Olhar para o calendário e analisar as partidas que vêm pela frente e entender que o Vasco tem uma janela clara de oportunidades para consolidar seu lugar no G7. Com jogos em São Januário, mas também desafiadores fora de casa, cada confronto se torna estratégico. O time precisa manter o foco, explorar cada detalhe e garantir que o aproveitamento seja consistente. 5 vitórias nos 8 jogos restantes é uma projeção realista, e alcançá-las significa colocar o Vasco em posição de disputar uma Libertadores com total legitimidade. É um cenário que exige atenção máxima, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente motivador para jogadores e torcedores. Além do mais, a pressão sobre os rivais tem se intensificado. Jornalistas de outros clubes, analistas e torcedores de times concorrentes estão cada vez mais atentos à evolução do Vasco. E isso só aumenta a importância de cada vitória. O Vascão não está apenas buscando pontos, mas está mostrando força psicológica, capacidade de recuperação e resiliência. Em um campeonato tão competitivo, essas características fazem diferença e podem ser decisivas na reta final. O momento atual do Vasco, portanto, não é apenas técnico, mas também mental. A equipe está mostrando que pode lidar com pressão, enfrentar adversários difíceis e ainda manter o nível de desempenho elevado. É impossível ignorar também a importância da Copa do Brasil no planejamento do clube. Embora as chances de avançar até a final sejam desafiadoras, a participação na competição oferece experiência e ritmo para o elenco. Cada jogo é uma oportunidade de testar formações, ajustar estratégias e fortalecer a química entre os jogadores. Isso contribui diretamente para que o Vasco entre no Campeonato Brasileiro com mais confiança, pronto para buscar resultados consistentes e, consequentemente, assegurar a tão desejada vaga na Libertadores. Enquanto o time constrói seu caminho dentro de campo, o torcedor pode perceber claramente que há um projeto de longo prazo. O Vasco da Gama não está apenas brigando por posições momentâneas, mas sim reconstruindo sua presença no futebol brasileiro e sul-americano. O planejamento envolve jogadores de qualidade, gestão eficiente, acompanhamento constante do mercado e foco absoluto no resultado. Cada vitória, cada ponto, cada momento de pressão superado é parte de um processo maior, que visa devolver o Vasco ao lugar de destaque que merece. E é exatamente essa combinação de planejamento, desempenho e ambição que mantém a torcida animada. O Vascão voltou a dar esperança, voltou a mostrar que pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual e, acima de tudo, que a Libertadores de 2026 não é apenas um objetivo distante, mas sim um alvo concreto e alcançável. A cada partida, a cada lance, a cada jogada, a equipe reforça a confiança de quem acredita no projeto, de quem sabe que o Vasco tem potencial para conquistar grandes resultados, voltar a ser protagonista e, finalmente, colocar novamente a torcida no lugar que merece, comemorando vitórias e celebrando o nome do Cruz Maltino no topo do futebol sul-americano. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho tomou conta do mundo do futebol carioca nesta manhã. O Vasco da Gama, tradicional clube da Série B, teria acertado a contratação do jovem destaque do Mirassol, Reinaldo. Fontes próximas ao clube confirmam que as negociações foram intensas, mas o entusiasmo com o talento do atleta pesou na decisão. Ainda não há detalhes oficiais sobre o contrato, mas o rumor promete agitar torcedores e comentaristas. Reinaldo, que vinha brilhando nas últimas temporadas pelo Mirassol, é apontado como um dos jogadores mais promissores do interior paulista. Com habilidade, visão de jogo e faro de gol, ele chamou a atenção de diversos clubes, mas o Vasco parece ter se adiantado, garantindo que poderia ser uma peça fundamental para o time no restante da temporada. O jovem atleta é conhecido por sua velocidade e dribles desconcertantes, além de uma postura madura dentro de campo, algo que muitos dizem ser raro para alguém da sua idade. Nos bastidores,
O que se comenta é que a diretoria vascaína está determinada a montar um elenco competitivo, capaz de brigar pelo acesso à Série A já na próxima temporada. A chegada de Reinaldo, mesmo que ainda em caráter de rumor, é vista como um sinal de que o clube busca não apenas reforços pontuais, mas jogadores com potencial de se firmar como ídolos da torcida. Alguns jornalistas esportivos já especulam sobre a formação do time e como o jovem do Mirassol poderá se encaixar no esquema tático do técnico. Torcedores já começaram a reagir nas redes sociais, entre euforia e ceticismo. Há quem veja em Reinaldo a esperança de um novo ciclo de sucesso, enquanto outros alertam para a pressão que o jogador pode enfrentar ao chegar em um clube de massa como o Vasco. De qualquer forma, a expectativa é gigante, cada lance do jovem será acompanhado de perto, e qualquer movimentação dele nos treinos ou partidas já promete virar assunto entre os vascaínos. Enquanto a diretoria ainda não confirma oficialmente, os boatos sobre a contratação de Reinaldo mexem com a imaginação da torcida e alimentam especulações sobre outros possíveis reforços. O que é certo, até agora, é que o nome do jovem jogador do Mirassol está em evidência, e o Vasco parece disposto a investir em talento promissor para reacender a chama da torcida. Se tudo se confirmar, o futebol carioca pode estar prestes a testemunhar o surgimento de mais um protagonista no cenário nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.